Irmãos, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu poderia dizer o seguinte: vamos orar, encerrando o nosso culto nesta manhã. Porque eu tenho certeza que Deus já tratou nossos corações, através da escola bíblica, através do início da leitura do Salmo 115, através do nosso momento aqui de comunhão uns com os outros já. Poderíamos encerrar aqui. Mas nós sabemos que a nossa liturgia eclesiástica, ela também tem a maior riqueza, que é a exposição da palavra de Deus. Que é através da palavra de Deus que nos alimentamos ainda mais, nos fortalecemos para continuarmos a nossa jornada aqui nessa terra, a nossa peregrinação nessa terra. Porque nós sabemos que nós somos peregrinos nessa terra, não pertencemos a essa terra. Como quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, que nós vemos lá logo no primeiro, ali no capítulo 3, logo no versículo 1, do 1 ao 5, nós vamos vendo o apóstolo Paulo mostrando a verdadeira identidade dele. Qual que é a verdadeira nação dele, qual que é o verdadeiro local dele, onde ele vai morar. E ele usa uma frase lá, dizendo, olha, pensai, né, numa ação, naquele imperativo assim, pensai nas coisas lá do alto. E eu enxergo que a cada dia que nós nos colocamos à disposição de cada vez mais nos pensarmos nas coisas lá do alto, nós estreitamos cada vez mais o nosso relacionamento com Deus e deixamos a nossa inclinação humana das coisas dessa terra. Que é eu vou dizer assim numa linguagem para que todos entendam, que é um defeito que nós temos muito grande. Parece que a nossa expectativa, parece que a nossa esperança, parece que a solução das coisas que nós vivemos dia a dia está aqui nessa terra. E nós estamos ouvindo aqui desde o início da escola dominical, que quando nós estamos diante de circunstâncias, diante de diversidades, diante de tribulações, diante de momentos difíceis, diante até do nosso pecado, nós temos que nos prostrarmos diante de Deus, nós temos que nos rendermos a Deus, nós temos que louvar a Deus em todo momento. Então, quando nós entendemos isso, a cada dia, a cada momento, nós vamos nos tornar cada vez mais santos, nesse processo de santidade que a qual nós deixamos de lado diariamente, na semana, nos nossos momentos. Temos momentos que temos que trazer à nossa mente o nosso processo de vida cristã, a santidade, a Deus, e não fazemos isso. E aí cada vez mais vamos nos distanciando de Deus. E nessa manhã nós já ouvimos aqui a respeito de cantar, de louvar, realmente que vamos para sempre louvar o Senhor. E enquanto vivos, nós temos esse privilégio. Depois que morremos não adianta mais. Como diz Hebreus lá, a partir do capítulo 13 lá, segue-se o quê? Segue-se o juízo. Nós sabemos toda essa história, né? Todo esse contexto, e muitas vezes nos distanciamos. Não conseguimos, muitas vezes, entender até a respeito do nosso tema nessa manhã, do desfrutar da vida, dos privilégios que Deus nos concede dia a dia da vida. Porque é um presente dele. E um presente de Deus, ou um presente, nós temos que desfrutar desse presente. Nós sabemos que quantas vezes, domingo passado eu repeti um pouco, e vou repetir hoje de novo, só que hoje num contexto dessa questão de desfrutar da vida. É a maior linguagem, a maior expressão hoje que nós vamos ouvir e continuar ouvindo, até nós mesmos vamos expor isso. Eu preciso desfrutar da vida. Eu preciso aproveitar a vida. Essa é a maior frase, talvez nós vamos ouvindo durante a nossa vida. E parece que quando chega a uma certa idade, parece que isso aflora de uma forma, e aí caímos. Aí eu vou dar uma mensagem para os mais jovens também, e alguns de nós com uma idade um pouquinho mais avançada também. Parece que o melhor dessa vida é curtir, é realmente desfrutar, e às vezes se desfrutar de qualquer jeito, de qualquer forma, cair nas paixões do mundo e aí esquecer a essência, esquecer que Deus deu a vida sim,
para que ela seja desfrutada com muita reverência e com muito temor a Ele. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos mostra que nós não somos robôs, que nós somos escravos de situações que nós não podemos desfrutar das coisas dessa vida. A palavra de Deus nos proíbe, de repente, irmos a um restaurante, nos proíbimos de estarmos juntos numa festa de aniversário, nos proíbe realmente de não podermos jogar um futebol, de não podermos fazer uma atividade física. A palavra de Deus nos proíbe disso? Jamais. Não há contexto. No contexto que lá ainda há um incentivo, quando o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo também, né? Dizendo, olha, a atividade física é boa, mas olha, o que está no coração perante Deus, o temor a Deus, é melhor ainda. Mas não diz que ele fala assim, olha, proíbe. Então nós temos que entender os limites também morais daquilo que nós vamos querer desfrutar da vida que é um presente de Deus para nós. Mas em nenhum momento na palavra de Deus há referência de proibições extremas a qual às vezes nós colocamos na nossa cabeça. Lembra-se em outras exposições de Eclesiastes, nós criamos os monstrinhos dentro de nós mesmos. Nós muitas vezes criamos a nossa teologia humana e não olhamos o que Deus nos instrui através das Sagradas Escrituras. E aí nós vemos aqui Salomão usando da inteligência que Deus deu a ele, da sabedoria que Deus deu a ele, até para entender situações da vida. Algumas coisas que acontecem na vida. E aí ele chega a uma única conclusão. Nós vamos ver hoje, mas essa conclusão está lá no finalzinho de Eclesiastes, capítulo 12. Hoje nós vamos entrar em Eclesiastes, capítulo 9. Nós vamos ver do versículo 1 ao 10. Nós vamos ver aqui alguns motivos aos quais Salomão escreve a respeito desse desfrutar da vida. E aí nós vamos ver aqui algumas categorias de comportamentos também. Algumas categorias também de pessoas, de contextos em que nós vivemos também. E aí novamente eu quero referenciar isso. Quantas vezes já ouvimos pessoas tentando, muitas vezes entender, explicar, até justificar. Eu tenho que aproveitar a vida. Eu tenho que aproveitar a vida a qualquer custo, a qualquer preço. Eu tenho que aproveitar porque a vida está passando. Eu vou dizer para você que a vida vai passar mesmo. Não tem jeito. Isso é bíblico. É um ciclo. Nós já ouvimos essa palavra hoje aqui, né? É um ciclo da vida do ser humano. Mas nós temos o maior privilégio hoje. Nós já cantamos aqui. Jesus tem poder para salvar. É o Senhor. O Senhor me salvou. O Senhor me dá a cada dia a sustentação até do meu coração, do meu físico, muitas vezes também. E entender que eu tenho que ser grato. Eu devo acordar, eu vou usar o termo de amanhã, mas eu devo acordar amanhã olhando de repente lá para 1 Coríntios 10, 31. Olhando lá para Colossenses, capítulo 3. E entendendo, olha, quer eu coma, quer eu beba, tudo, a palavra lá diz tudo, que eu venha fazer, que eu faça para a glória de Deus. E nós temos motivos para isso. Nós estamos aqui nesta manhã, numa linguagem aí bem secular à toa. Não foi você que resolveu hoje acordar, falar assim, não, eu vou para a casa do Senhor, porque hoje vou lá, porque senão os irmãos... Não é. Se você veio aqui, tem um motivo. Se você está aqui, tem um motivo. E quem te impulsionou a estar aqui, não foi eu, ser humano, não foi seu coração humano, mas foi o Espírito Santo de Deus. E você tem que crer dessa forma. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é um presente de Deus para nós também. Que ele habita em nós. Ele nos guia, nos direciona.
Ele nos ajuda, como diz lá em Romanos. Ele intercede por nós, junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Mas para isso nós temos que ter ações. Nós precisamos ser despertados. Nós precisamos a cada dia sermos regenerados, moldados, através da palavra de Deus. E eu preciso olhar para a palavra de Deus, colocá-la em prática na minha vida. Eu vou usar um termo aqui, senão vamos ser apenas zumbis cristãos. Chega o dia de culto, vou para o culto, não oro em casa, não leio a Bíblia, não tenho compromisso de evangelização, vou desfrutando a vida de uma forma totalmente errada. E aí vou sofrendo as consequências desse comportamento, dessas atitudes que estão distantes do direcionamento bíblico. Lembrando, nós somos direcionados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos direciona, então nós sabemos que é Deus que tem nos direcionado. E para isso nós precisamos entender a cada dia que eu devo mergulhar, eu devo buscar a cada momento. Um desfrutar da vida, entendendo que é um presente de Deus, mas com motivos reais, sinceros, de um cristão autêntico. E aí nós vamos olhar hoje para um texto que ele nos traz alguns motivos para fazermos isso, para podermos desfrutar da vida, que é um presente de Deus para nós. Eu fiz uma breve anotação aqui de um teólogo, o nome dele é Francis Davidson. É um grande teólogo que recentemente escreveu comentários bíblicos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E quando ele olha para Eclesiastes capítulo 9, assim como nós vamos olhar nesta manhã, ele enxerga Eclesiastes capítulo 9 e ele faz uma analogia de Eclesiastes capítulo 9 como uma corrida com obstáculos. E dessa forma ele cita que a nossa vida, que a vida do crente, a vida das pessoas de fora, é como se fosse uma corrida com obstáculos. Há um propósito, há um objetivo ali dessa corrida, para que quem está nessa corrida chegue até o final. Mas para chegar até o final, tem obstáculos. E ele faz essa analogia, usando essa questão do Eclesiastes capítulo 9 também. E aí, no nosso pensamento e aqui nessa manhã, a vida realmente é assim também. A vida é como se fosse uma corrida com obstáculos. O objetivo é chegar no final. O objetivo é chegar no pódio lá. Mas existem obstáculos. E nesses obstáculos, todos nós juntos, e nessa vida, nessa corrida da vida, todos nós juntos caminhamos, ou corremos juntos, e vamos enfrentar os obstáculos. Alguns obstáculos nós não vamos barrar neles, nós vamos ficar neles, mas aí vamos perseverar com alegria. Nós vimos semana passada que Salomão, no finalzinho aqui do capítulo 8, ele entende, ele fala assim, olha, com alegria ali, com alegria exaltei, porquanto o homem, nenhuma coisa há de melhor debaixo do sol do que comer, beber e se alegrar. Ele entende isso. Mas ele, na corrida da vida, ele enfrentou obstáculos. E nós vamos continuar enfrentando obstáculos. Nós vamos ter que, muitas vezes, tentar pular esse obstáculo nessa corrida da vida e vamos tropeçar. Vamos cair. Mas temos um objetivo final, chegar ao final. E ele faz essa analogia aqui. E com certeza nós vamos continuar vendo ainda uma das maiores ênfases moderna, contemporânea, ainda vai ser essa declaração. E muitos de nós vamos atrás disso, vamos continuar correndo atrás disso. Eu preciso aproveitar a vida. Porque a vida, como o Salomão escreve aqui, né? A vida é um sopro. E é mesmo. Nós vimos o nosso irmão aqui lendo o Salmo 115. E o salmista no final ali, ele relembra algo extremamente importante para despertar nos seus leitores. Olha, é agora. É agora. Aproveite a vida que é um presente de Deus,
que Ele te deu agora, não de qualquer jeito. E Ele fala que no final do Salmo 115 lá, olha, os mortos não louvarão mais. Mas nós, só faltou estar escrito lá, né? Nós os vivos que estamos aqui, por enquanto, até completarmos essa corrida, nós temos que louvar ao Senhor, independente das circunstâncias. Independente dos nossos pensamentos, às vezes muito medíocres, a respeito da vida, a respeito de desistir de algumas situações da vida. Quantas vezes eu já vi pessoas me mandaram mensagem falando, olha, não aguento mais, pastor. Não aguento mais. E aí quando a gente começa a conversar, começa a aconselhar, a entender, nós vamos ver que falta exatamente esse entendimento de como eu aproveito a vida numa temência a Deus. E a gente vai entendendo que muitas vezes, aquela questão que eu já citei aqui, nós provocamos isso. Teve pessoas que me procuraram por questões de desistir da vida, por causa de comunicação. Comunicação entre marido, filhos. Olha quantas situações no dia a dia a gente tem que enfrentar. Pular essa barreira. Muitas vezes não vamos pular, mas não podemos desistir. Salomão, ele começa, que logo no início nós já vimos aqui, ter algumas interrogações na cabeça. E ele começa a falar, a escrever e a entender as situações da vida. E o que é interessante, quando nós olhamos ali do capítulo 4 para frente, nós vamos começar a entender que ele começa a escrever e atribuir tudo que ele está tentando achar resposta na questão secular, ele começa a atribuir tudo a Deus. Nós vimos isso no capítulo 8, semana passada nós vamos ver isso, hoje no capítulo 9 também nesta manhã, para que nós possamos entender que há motivos para nós desfrutarmos da vida que é um presente de Deus nos dias atuais. Aqui. Então eu quero que você fique bem atento. Aqui primeiramente nós vamos ler esses versículos. Depois nós vamos entender aí, praticamente todos um a um. Sua Bíblia aberta aí em Eclesiastes, capítulo 9, a partir do versículo 1 ao 10. Presta atenção na leitura. Na minha versão, que é a versão Almeida, revista e atualizada, ela diz assim no versículo 1: Deveras me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios. Algumas versões vão dizer, nele há loucura, enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Depois, rumo ao Seol. Depois, rumo à sepultura, algumas versões vão dizer. Versículo 4. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Um ditado popular, aí em meio aos leitores.
Versículo 5: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Aí o versículo 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goze a vida, desfrute a vida, aproveite a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, diz a minha versão, mas em todo momento da tua vida rápida, de toda a vida que é um vapor. Desfrute disso, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigastes debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão, faze ou faz conforme as tuas forças, porque na sepultura ou no além, para onde tu vais, na linguagem, para onde nós vamos um dia, não há obras, não há projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É aí como nós falamos sempre no final, amém? Podemos ir embora? Salomão, ao escrever capítulo 9, e nós dividimos aqui, graças a Deus que Deus instruiu homens a separar os capítulos, não deixar assim numa ordem extensa. Então nós vamos ler do 1 ao 10. Nós podemos perceber aqui que Salomão, ele continua procurando algumas respostas. E aqui nós podemos enxergar que agora ele chega assim a algumas conclusões também. No versículo 1, nós podemos perceber já que Salomão reconhece algo extremamente importante, baseado no nosso tema, de desfrutar a vida que é um presente de Deus. Ele começa a dizer, olha, me apliquei a todas essas coisas. E aí, percebi que tanto os justos como os sábios, e os seus feitos, tudo que essas pessoas fazem, tanto os justos como os sábios, tudo que eles fazem, estão nas mãos de Deus. Todo o ato, toda a ação que seja, tanto de justos e como sábios. Ele usa duas categorias de pessoas aqui, extremamente dentro de um contexto em que nós vivemos hoje também como cristãos. Nós somos justos? Somos. Somos justos e devemos ser justos em tudo. Poderíamos até acrescentar assim, nós somos justificados? Somos justificados por quem? Por Cristo Jesus. E que é uma pessoa justa, não preciso aqui definir o que é. E ele usa uma outra categoria de pessoas, sábios. Já falamos várias vezes aqui, já citamos várias vezes a respeito de sabedoria, tanto da humana como a divina. Já falamos aqui a respeito de que muitas vezes usamos mais a sabedoria humana para lidar com as situações, algumas situações da nossa vida. Mas ele atribui aqui que todas as coisas que essas duas categorias de pessoas fazem, tudo isso está nas mãos de Deus. E que o amanhã não pertence a eles. E o amanhã a gente sabe que não pertence a nós. E ele vai citar depois que tudo ao homem ele está oculto no futuro. Salomão começa a escrever e escreveu aqui algo que nós já entendemos hoje. Que nós temos a sã consciência hoje de saber, olha, eu devo desfrutar da vida que é um presente de Deus, mas eu tenho que entender que o amanhã não pertence a mim,
mas pertence a quem? A Deus. E que o futuro também não pertence a mim, está oculto, pertence a Deus. Quem dentre nós, ou quem em sã consciência nesse mundo, prevê o futuro? Algumas seitas aí, heréticas, vão dizer o quê? Olha, vem aqui, eu quero ler a sua mão. Vem aqui que vão ter o futuro. A palavra de Deus nos ensina que o futuro a Deus pertence, não a nós. Nós não temos controle nenhum a isso. Então, desfrutar da vida que é um presente de Deus, para nós, é entender que o dia de amanhã não pertence a nós. E nem o nosso futuro. E há aqui uma disciplina espiritual de uma profundidade tremenda. Se eu entendo que o amanhã não pertence a mim, mas pertence a Deus, e que o futuro não pertence a Deus, eu tenho que colocar em prática algo que eu sempre comento aqui. O meu contentamento diário. Diário. E viver para Deus em todo momento, não para mim. E ele continua. Agora ele vai usar algumas categorias, outras categorias de situações aqui. Tudo sucede igualmente a todos. Ao justo, ao perverso, ao bom, ao puro, ao impuro, tanto ao que presta sacrifícios como ao que não presta sacrifícios, tanto ao que teme como ao que não teme os mandamentos. Olha, agora ele aumenta a lista disso. Entendendo, olhando para a cosmovisão dele ali, entendendo, ele falando assim, olha, nossa, né, vou usar essa expressão nossa aqui, nossa, olha, tudo que acontece comigo, acontece com todos. Tudo sucede com os outros também. Com justos, com bom, com mal, com quem sacrifica, com quem não sacrifica, né, com quem teme, quem não teme. Lembra da corrida que Francis Davidson utiliza aqui, da corrida com obstáculo? Nós estamos nessa corrida com obstáculo na vida. Nós temos obstáculos, nós temos situações para serem enfrentadas. E quando nós olhamos às vezes situações, entendemos, puxa, isso acontece com tal pessoa, aconteceu comigo também e vai acontecer. Salomão dá essa ideia aqui para nós, ao escrever aqui também. E ele vai usar no versículo 3, dizendo o seguinte: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. E ele vai fazer a referência, qual nós já vimos semana passada também aqui. Ele vai fazer referência a qual mal que está debaixo do sol para todos também, que todos nós promovemos em algum determinado momento da nossa vida. A maldade que há no nosso coração. Toda semana nós promovemos no nosso coração e nós inclinamos algum comportamento mal na nossa vida. E aí quando eu sou muito inclinado a isso, como que eu posso desfrutar da vida, desse presente que Deus me deu? Se eu sou inclinado somente para um coração mau. Quando eu falo coração mau aqui, eu não estou generalizando uma questão específica. Eu estou fazendo uma abrangência aqui, às vezes, de comportamentos que nós temos, de pensamentos que nós temos, às vezes, que nos distanciam de Deus, nos distanciam dessa responsabilidade, desse compromisso que nós temos até uns para com os outros. Se nós entendêssemos a cada dia esse compromisso, temos uns para com os outros, em oração, principalmente, uns pelos outros, em dar o testemunho lá fora, nós estaríamos olhando melhor para esse coração inclinado para o mal. E Salomão está dizendo aqui, este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. Se referindo ao coração do homem.
no versículo 4, ele vai fazer essa analogia ao que nós já ouvimos no Salmo 115 hoje aqui. Do 4 até o 6, ele vai fazer uma referência à questão dos que estão mortos e dos que estão vivos. E no versículo 4 diz: para aquele que está entre os vivos, há esperança. Vai citar esse provérbio, né? Mais vale um cão vivo do que um leão morto. E ele continua. E vai dizendo, olha, não há recompensa nenhuma. Não há conhecimento nenhum para os que já estão mortos. Só faltou estar escrito aqui, mas me permita fazer esse parênteses aqui. Está dizendo, sim, olha, para os que estão vivos, há esperança. E nós estamos o quê? Vivos. E devemos entender, a cada momento, estou vivo. Independente do que eu estou passando, vivendo, ou o que virá, estou vivo. Há esperança. E há uma esperança ainda maior, de desfrutar da vida, que é um presente que Deus nos deu. Eu vou usar um termo aqui, a nossa salvação é a questão mais preciosa que nós temos, mas a nossa vida é algo mais precioso que nós temos. E dentro da nossa área de aconselhamento bíblico, nós sempre usamos com muita ênfase, dizendo, olha, a maior preciosidade é a nossa vida, e nós não temos direito nenhum de tirar a vida, nem nossa, nem de ninguém. Isso é fugir dos padrões bíblicos, é fugir da essência bíblica. Mas Salomão está dizendo, escrevendo, olha, para os vivos há esperança. Os mortos estão repousando. E ele vai usando até o versículo 6. E no versículo 6 ele usa aqui pelo menos 3 comportamentos, né, que parece que cerca muito o ser humano. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para eles quem? Os mortos. Já pereceram, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O que ele está dizendo com isso? Relembrando, olha, amor, ódio, inveja, para eles já foi. Mas e eu, Salomão, que estou aqui vivo? Isso vai fazer parte ainda do meu ciclo da vida? Sim. Sim. E aí ele vai para o versículo 7, dizendo, olha, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe deliciosamente, gostosamente o teu vinho. E ele vai usar uma expressão aqui muito interessante. Pois Deus, já de antemão, se agrada das tuas obras. E aí ele continua, em todo tempo sejam alvas, brancas, limpas, as tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Usando uma expressão de alegria, de festividade, no contexto de quem lê aqui, cultural na época. E aí para nós, podemos olhar assim e falar assim, tem coisa mais maravilhosa nessa vida do que comer bem? Do que beber bem? Ou melhor, do que se alimentar bem? Do que desfrutar de tudo aquilo que Deus nos dá? E desfrutar de tudo aquilo que Deus tem providenciado a nós? Talvez num contexto nosso ou não aqui, alguns com um pouco de dificuldade, mas Deus tem dado providência. E a maior providência que Deus nos dá, continuar nos dando, até na vontade soberana dele, é a vida. Como que eu desfruto dessas questões? Não está escrito aqui, mas eu fiquei pensando, talvez Salomão está colocando e procurando respostas para situações aqui, ele tem encontrado as situações, sempre olhando para Deus. E ele entendeu aqui, Deus já de antemão se agrada das tuas obras. De quem está lendo, aqui no contexto dele.
E não vou fazer a pergunta, Deus tem se agradado das suas obras? Não vou fazer essa pergunta. Mas cabe a nós pensarmos. Deus tem se agradado de antemão das obras, para que nós possamos ter em mente assim, em todo o tempo, as minhas vestes, no sentido figurado, são alvas, são brancas, são puras. E aí, o versículo 9, para nós encerrarmos a exposição dos versículos a versículo. No versículo 9 ele vai usar essa expressão. E até uma das palavras que eu trouxe para o tema desta manhã. Na minha versão ele vai dizer: goza a vida, desfrute a vida. Em uma outra versão, aproveite a vida. Com quem? Com a mulher que amas. Todos os dias de tua vida fugaz, da tua vida rápida, da tua vida que é um vapor. E aí aqui nós temos enfatizar aqui o quanto é bom nós podemos desfrutar da vida. Aí eu vou fazer uma abrangência para todos aqui agora. Ainda que ele especificamente ele refere-se com a mulher, com aquela que é a sua cônjuge. Mas aqui eu quero fazer uma abrangência também para todos. Desfrute a vida com a pessoa que você ama. Ou com as pessoas que você ama. Faça isso. Deus nos deu esse grande presente que é a vida. Nós não podemos desperdiçar a nossa vida num contexto aí secular. Nós devemos investir tempo da nossa vida com a nossa família, com aquelas pessoas que nós amamos. Com pessoas que realmente vão nos promover também, naquele momento, um processo de alegria. Lembre-se da corrida de obstáculos. Mas nessa manhã, eu quero enfatizar para você isso. Desfrute da vida. Com temência a Deus. Com muita reverência a Deus. Mas desfrute ao lado de pessoas que você ama. E aqui Salomão usa a mulher. Goza a vida, desfrute dela com a mulher que amas. Aí para os maridos aí, tá? Ó, também. Todos os dias da tua vida passageira, rápida. Os quais Deus te deu debaixo do sol. Quem deu esse privilégio? Deus. É fácil de entender isso aqui. Deus deu esse privilégio de desfrutar da vida. E aí ele vai seguindo, dizendo: porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigas debaixo do sol. Salomão, em nenhum momento que nós estamos olhando aqui, deixou de referenciar todo o trabalho, todo momento de fadiga também, mas ele referencia dizendo: é Deus que te deu. Deus que te deu essa porção, a vida. Quando eu falo porção, eu começo a pensar, nossa, é algo tão, assim, é um pouquinho, mas é algo tão precioso que nós temos. E aí, ele encerra no versículo 10, dizendo: tudo quanto tiver à mão para fazer. E aí tem uma palavrinha importante aqui, interessante. A gente não usa de religiosidade nos nossos comportamentos para fazer tudo. Salomão está usando sempre o que está debaixo do sol. Quando nós olhamos para Mateus 25, nós vamos perceber também lá, que quando Jesus começa a falar, e o autor de Mateus escreve ali, dizendo que o sol, aquela linguagem bem resumida, o sol brilha para todos. Então todos nós somos sujeitos àqueles que não professaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, mas eles desfrutam também da mesma criação que nós. E aí, não podemos fazer as coisas de qualquer jeito e sair fazendo religiosamente.
mas fazer de acordo como Salomão diz aqui, faz-o conforme as tuas forças. Como nós olhamos na exposição que nós fizemos aqui, Deus não se agrada de sacrifício de tolos. Nós usamos muitas vezes essa frase. Deus se agrada, sim, daquele sacrifício num coração sincero. E realmente de olhar assim, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Faze-o agora. Faze-o para o quê? Para a sua glória, para que você seja no holofote, para que as pessoas se enxerguem? Não. Faze-o para a glória de Deus. Se nós lermos lá Colossenses, capítulo 3, do 23 ao 25, nós vamos entender lá que, até para o nosso dia a dia, tudo aquilo que nós vamos fazer, nós não fazemos para o homem, nós fazemos para Deus. E desfrutar da vida que é um presente de Deus, é refletir a glória de Deus, é fazer para a glória de Deus, é desfrutar para a glória de Deus, não para a sua glória, mas para a glória de Deus. E me permita chamar a sua atenção também aqui nessa manhã. Deus nos chamou para fazermos o quê? Ficarmos só sentados aqui num domingo, ouvindo um culto de quarta-feira, ou participarmos de um projeto aqui na igreja? Não. Deus nos chamou para desfrutar da vida, que é o presente de Deus, dele, mas também para fazermos. Para os outros, para evangelizarmos, para edificarmos uns aos outros. E eu quero dar essa ênfase aqui, quando for uns aos outros, não só pessoas lá fora, mas dentro da sua casa. Eu me coloco também nessa categoria. Nós permitimos muitas vezes que o tempo, o nosso dia a dia, ele consoma essas disciplinas que nós devemos colocar em prática em casa. Então eu quero te convidar nessa manhã também, a partir desse versículo 10 aqui, uma chamada de atenção é: tudo que você fizer, não faça para você, faça para a glória de Deus. Porque um dia nós partiremos. E Salomão coloca bem no finalzinho, aqui desse mesmo versículo, instruindo: olha, porque no além, para onde tu vais, ou para a sepultura, não adianta mais. Lá não vai haver mais obras. O morto pode fazer obras? O morto tem projetos, como diz o texto aqui? Nem projetos. Pelo menos 4 observações aqui Salomão faz. Não há projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Acabou, morreu. Aproveite a vida que Deus te deu como presente. E aí poderíamos destacar aqui rapidamente 3 motivos apenas, aqui, rápido. O primeiro dele, já falamos lá atrás. O amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Desfrute hoje, já, esse presente que Deus te deu, com muito temor a Ele. Segundo, Deus tem controle de tudo. Nós usamos essa expressão. O amanhã pertence a Deus, Deus tem controle de tudo. E é verdade. E Deus tem controle até da morte. Nós não escolhemos de que forma nós vamos partir dessa terra. Escolhemos? Não temos. Não conseguimos. Mas nós sabemos
que é Deus que tem o controle de tudo, até da morte. Segundo motivo. Terceiro motivo que temos aqui para desfrutar da vida, que é um presente de Deus também, é realmente olharmos de uma forma assim plena, e olharmos com muita convicção de que eu sou uma pessoa, um servo de Deus chamado por Ele. Para quê? Para que tudo o que eu fizer, eu entenda e eu faça para a glória dele, não para a minha glória. E muitas vezes nós nem carregamos isso conosco, como servos. Nós levamos a nossa vida, uma vida cotidiana, com alguns hábitos totalmente errados, totalmente distantes do preceito de que Deus nos ensina, e vamos levando. E nós temos um terceiro motivo aqui, que é esse. Tudo que eu fizer, o que eu venha fazer, eu faça para a glória dele, para que eu possa desfrutar da vida, desse presente maravilhoso que ele nos concedeu. Quando eu entendo isso, eu uso sempre essa expressão aqui, eu vivo melhor, eu tenho mais paz, eu tenho mais esperança, não sou como morto. Lembra lá de 1 Coríntios? Que é o pedido da ceia, 1 Coríntios capítulo 11 aqui, lá no finalzinho. O apóstolo Paulo referencia aos mortos, aqueles que estão mortos já. Nós não estamos mortos. Então saia daqui hoje, durante essa semana, pensando, de que forma, ou como eu tenho aproveitado a vida, que é um presente que Deus me deu. Talvez eu e você precisamos entender a respeito da soberania de Deus, desse controle soberano que Ele tem sobre todas as coisas, de entender que o dia de amanhã não pertence a nós, de entender que Deus tem todo o controle sobre a vida e sobre a morte, de entender que Ele me chamou e me permite hoje estar vivo para o que eu vier fazer nesta vida. Todas as coisas, Salomão escreve, tudo que eu venha fazer, eu faça para a glória dele. Porque depois que eu morrer, não adianta mais nada. Como um livro. John Piper escreveu um livro. O título é Cantem os Povos. Cantem os Povos. E no livro ele enfatiza algo que nós estamos estudando na escola bíblica aqui. Dizendo, olha, no céu não vai haver mais evangelização. Ou melhor, não tem mais ação de evangelismo. Não tem mais ação missional. Não tem mais ação missionária. Mas tem a ação do cantar, do louvar. E para nós aqui, esses três motivos aqui, para que nós possamos desfrutar a vida, que é um presente que Deus nos deu, e o último motivo é, faça para a glória dele, não para a sua. Poderia finalizar dizendo assim, faça enquanto há tempo. Igual aquela frase assim que nós às vezes escutamos de amigos nossos, de parentes, dizendo, quantas vezes eu já ouvi essa frase? Isso me incomoda demais. Aí o que me resta é orar, mas também, aos poucos, evangelizar, não deixar de evangelizar. Aquela frase assim, quem sabe um dia eu aceito a Jesus. Não, quem sabe um dia eu volto para os caminhos do Senhor. Eu já vi de pessoas que confessaram a Cristo, talvez não entenderam como que é realmente esse processo, e aí fica nessa luta, fica nesse impasse,
não entende como é desfrutar a vida que é um presente de Deus, não olha para essas questões, para esses motivos que nós estamos vendo nessa manhã, e fica nesse impasse. É um pé à frente e dois atrás. E aí a frase que sempre usa é: não, ainda, quem sabe um dia, quem sabe um dia, quem sabe um dia. De repente esse dia vai chegar nunca. E aí morreu, acabou. Acabou. Como você tem desfrutado da vida que Deus te deu como presente? O que te encoraja hoje a desfrutar dessa vida? Pense nisso. Pense nisso. E compartilhe a respeito disso com outras pessoas. Compartilhe a respeito disso através das redes sociais. Escreva lá. Compartilhe. Compartilhe para você mesmo, numa reflexão, dizendo: Senhor, eu nunca tive entendimento de como desfrutar a vida com alegria. Eu nunca parei para pensar nisso. Deus faz isso conosco. Nos traz para essa reflexão nesta manhã. Deus nos abençoe. Continue a nos conduzir através da palavra dele e da verdade. Lembrando sempre que o amanhã pertence a ele. Deus tem o controle sobre tudo, até da morte. E que nós devemos fazer tudo para a glória dele. Amém? Vamos orar. Agradecer a Deus pelo privilégio concedido a nós nesta manhã de ouvirmos a palavra dele. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa rica oportunidade concedida a nós nesta manhã, de já cantarmos ao Senhor, de já ouvirmos o encorajamento através dos salmos, e também nesse momento, Senhor, sermos encorajados, Pai, a desfrutarmos da vida, que é um presente teu. E olharmos, Senhor, para esses motivos e entendermos que o amanhã pertence a Ti, Senhor. Então devemos descansar nisso. Devemos, Senhor, nos alegrarmos a respeito disso. E que o Senhor tenha o controle de todas as coisas. Até daquilo que mais teme o ser humano hoje, a morte. Mas nós temos o refrigério, o conforto, Senhor. Que Tu és o dono da vida. Por isso entendemos, Senhor, que Tu tem o controle também da morte, Senhor. E por último, Senhor, nos ensina, Senhor, através do Teu Espírito Santo, a olharmos, Senhor, para as nossas atitudes, a olharmos para a nossa verdadeira disposição em tudo o que fizermos, Senhor. Que nós não façamos, Senhor, para que sejamos glorificados, mas que o Teu nome seja glorificado através de nós. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos arrependermos, Senhor, das nossas atitudes, dos nossos atos, das nossas inclinações, do nosso coração, como nós ouvimos dessa manhã. Coração maldoso, coração inclinado para as coisas desse mundo. Nos ajuda, Senhor, a fazermos, a enxergarmos que tudo o que viermos a fazer seja para a Tua glória, Pai. Muito obrigado, Senhor. É assim que nós oramos e te agradecemos nesta manhã, pela Tua santa palavra, e que coloquemos em prática, Senhor, durante essa semana, que possamos observar como nós temos desfrutado da nossa vida, que nós possamos honrar ao Teu santo nome. É assim que nós oramos, Senhor, como a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém.